Trazendo só os detalhes então aqui dessa apuração da Carol Reinaldo com você, ela levantou então aqui que essa avalanche de indícios contra Bolsonaro, ou seja, essa série de provas que tem surgido aí o mês de julho, não deram folga para Bolsonaro. Alexandre de Moraes ali trazendo então uma série de relatórios, avanços nas investigações. Ela aponta aqui que, de acordo com interlocutores, isso tem sido uma forma de pressionar o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, para apresentar logo uma denúncia perante o STF. A gente está vendo aqui, então, que entre interlocutores, o Gonet, a gente já vem acompanhando essa discussão, tem dito que não quer fazer isso em meio ao processo eleitoral, para não tumultuar ainda mais o ambiente político do país. A tendência, então, é que seria dele denunciar Bolsonaro só a partir de novembro, depois das eleições municipais, mas fica essa discussão polêmica, né, tio Rei? Para quando que a gente pode esperar aí essa nova etapa das investigações? Olha, eu não, enfim, não sei quando é que o Gonê vai fazer isso, né? É, eu, em princípio, não acho que um procurador da República deva se preocupar com esse tipo de coisa, né? Porque senão ele passa a fazer parte do jogo eleitoral. Veja, é fazer parte do jogo eleitoral. Então, se a denúncia é parte do jogo eleitoral, ela é parte do jogo eleitoral por uma contingência dos fatos, da vida, né? Não houvesse indícios suficientes e estivesse o procurador apressando a denúncia, então se poderia falar em interferência. Em havendo o que eu mesmo já chamei aqui e faz tempo de excesso de indícios, pelo menos, né, para não usar a palavra prova, não apresentar diante desse excesso também é interferir, né? A gente não precisa, ou não cabe. Se é que é isso, eu não tenho, veja, se a apuração é essa, muito bem, né? Eu, pessoalmente, não tenho essa informação, mas em sendo isso, e diante dessa premissa de que o procurador estaria disposto a apresentar a denúncia depois de novembro para não interferir no processo eleitoral, nós temos aí uma contradição nos próprios termos, né? Sobre não interferir. Porque isso, então, é interferir. Porque se parte da premissa, qual é o raciocínio lógico evidente? Se parte da premissa de que a apresentação da denúncia pode interferir, então é porque haverá denúncia. É porque então já há elementos para dizer que há denúncia. Se já há elementos para dizer se já há elementos para fazer a denúncia e não se apresenta a denúncia, então se está interferindo no processo eleitoral. Compreende? É um raciocínio lógico evidente, né? Então não há como, havendo, ou há elementos para apresentar denúncia ou não há. Eu entendo que há um excesso de elementos para apresentar denúncia. O que mais precisa? Nós temos uma reunião acontecida no Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, do GSI, o Alexandre Ramagem, da ABIN, e as duas advogadas, então, de Flávio. Nessa reunião, o presidente pede para mobilizar o secretário-geral da Receita, pede para mobilizar o diretor do SERPRO, que, aliás, ele até dá um nome errado, ele acha que o diretor do SERPRO é o diretor da Dataprev, né? Mas, de qualquer modo, é provável que o diretor do SERPRO tenha sido mobilizado, né? Se no dia seguinte uma das advogadas volta ao palácio e naquele mesmo dia as duas se encontram com Tostes, Tostes esse, secretário da Receita, que passados 15 dias tem duas reuniões seguidas com o Jair Bolsonaro e depois na outra semana, então na quarta semana em relação àquela primeira reunião de 25 de agosto, se encontra com as duas advogadas no apartamento de Flávio Bolsonaro, hã? É, a interferência do Palácio do Planalto na investigação resta evidente. Lembrando que nós estamos falando de um aspecto da BIM paralela, de apenas um, que é a interferência do Palácio na investigação,
que diz respeito ao Flávio Bolsonaro. Mas acontece que a BIM paralela não se esgota nisso. Há coisa muito mais grave sobre a BIM paralela. Há as evidências de monitoramento de ministros do Supremo, há as evidências de monitoramento de jornalistas, há as evidências de monitoramento de deputados. Né? Então, esse é um caso, como diz a música, né? É um caso que não é de ver para crer, tá na cara, né? Né? Então, não, mas se eu apresento a denúncia agora, eu interfiro no processo eleitoral. Ah, então haverá denúncia. É esse o raciocínio. Então haverá denúncia. Então eu vou poupar, eu acho que o eleitor não tem condições de conviver com as duas coisas, com a eleição e com a denúncia, e com os fatos. Então eu poupo não o eleitor, eu estou poupando o Bolsonaro dos fatos e o bolsonarismo. Se o raciocínio é esse, se o raciocínio é esse, obviamente é um raciocínio errado, que não pode ser feito. Porque nesse caso, então, está havendo um benefício objetivo ao Jair Bolsonaro ao poupá-lo de si mesmo, né? Que é até um princípio do Islã esse, né? Pouparei, te pouparei de ti mesmo, né? O Gonê não está ali recitando o Islã para o Jair Bolsonaro, poupá-lo de si mesmo. Se o raciocínio é esse, insisto, porque não tem essa. Nesse caso, você interfere no processo apresentando a denúncia ou não apresentando. A menos que diga, não, eu não vou apresentar denúncia e não vou querer dar esse benefício para o Bolsonaro agora. Também seria interferir, né? Aí seria interferir contra Bolsonaro. Eu não vou apresentar denúncia, não vou dizer isso agora, porque ajuda o bolsonarismo. Seria uma interferência contra o bolsonarismo. Eu vou apresentar denúncia, não apresento agora por causa da eleição. Aí é uma interferência a favor do bolsonarismo. Por isso que não cabe a um órgão independente como é o Ministério Público fazer esse tipo de raciocínio, se é que está sendo feito. Porque não tem saída, né? É um raciocínio que está errado por ter cachorro ou por não ter. Então, aí simplesmente a Procuradoria tem que ficar fora desse tipo de juízo, né? Porque alguma interferência sempre haverá, né? Ele é político, os políticos estão sujeitos a esse tipo de coisa, né? Senão, a Procuradoria passa a fazer política, em vez de estar preocupada com o devido processo legal, né? Ainda que sempre exista em toda ação uma dimensão que é de natureza política, ela não pode ser de natureza instrumental. Hum? Eu acho o Paulo Gonet tem se mostrado até agora da maior seriedade. Raramente tenho discordado dele, na verdade, discordei até agora uma única vez, que foi no caso do processo, que foi no caso da Carla Zambelli, quando a PGR decidiu não apresentar, quando menos, uma denúncia por injúria racial. Acho que foi um erro, foi a única vez que eu discordei, e acho que tem se comportado exemplarmente. Se esse raciocínio está em curso, ele está errado, né? E aí não é na matéria, o STF está pressionando, não sei quem está pressionando, o PF está pressionando. Esse tipo de pressão, obviamente, não funciona nem deve funcionar. Não acho que a PGR tenha de se deixar ser pressionada por ninguém. Ela tem de ser pressionada pelos fatos, pelas regras do jogo. Qual é a regra do jogo? Existem elementos suficientes para se apresentar a denúncia, que se apresente a denúncia. Ponto. Os elementos ainda não são suficientes, preciso de mais informações, que se peçam mais informações. Não há elementos, não se apresente. Acabou. Não tem de ter cálculo de nenhuma outra natureza nessa história. Qualquer outro cálculo flerta com coisas muito perigosas, que é a administração política da PGR. Nós já tivemos isso.
no Brasil de várias maneiras, de vários lados, e as consequências são ruins, são trágicas. Nós tivemos uma PGR politizada, tomando decisões com o temporizador da política ligado, que foi durante toda a Lava Jato, com Rodrigo Janot, e aquilo nos empurrou para o abismo, para a lama, para o bolsonarismo, porque foi isso, foi a Lava Jato, junto com outras coisas, mas foi principalmente. E nós já tivemos o temporizador político ligado, a meu juízo, na gestão do Augusto Aras. Aí, quando, segundo, né, aquela frase conhecida, parecia não haver pecado do lado de baixo do Equador, né? Tudo parecia permitido, e a rigor era, não é? Também com o temporizador político ligado. O Gonê representa justamente um momento em que a Procuradoria será técnica, será isenta e vai se voltar para os fatos, né? Então, se existe essa gestão, eu não estou admitindo que haja, que há, se existe essa gestão do tempo, ela está errada, porque não há como, então, essa escolha não ser uma escolha politizada. E nós precisamos de uma PGR despolitizada, né? Nem padrão Janot, nem padrão Aras, e também não estou dizendo que tenha que ser o meio termo, meio do lugar entre essas duas coisas. Não tem que estar na metade, tem que estar acima dessas divergências. A relação espacial aí é de outra natureza, né?